Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O nosso Redentor ressuscitou de entre os mortos. Aleluia! Este é o dia que o Senhor nos fez. Exultemos e cantemos de alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Um novo tempo se anuncia, trazendo esperança e salvação para toda a humanidade. Tempo de alegria e plenitude. É Páscoa, ressurreição. Invocamos-te, Deus da vida. Invocamos-te, Deus da luz. Invocamos-te, Deus do tempo. Conduze-nos à plenitude. Protege-nos na noite escura da alma. Dirige-nos para o teu amor. Amém. Vamos acompanhar o Salmo deste domingo, domingo da Páscoa. Salmo 118, os versículos 1 e 2, 14 a 24. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva e sua mão faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor nos fez, dia de alegria e de cânticos. Exultemos e alegremo-nos nele. Amém.
confessemos os nossos pecados. Deus de misericórdia, confessamos que a Páscoa não é vivida entre nós na plenitude do seu sentido. Nós a usamos para muitos pretextos, mas nos esquecemos da tua entrega de amor com muita facilidade. As mensagens de morte desse mundo ganham mais testemunho pelos nossos lábios do que a tua graça e a tua misericórdia radicalizadas na cruz. Senhor, confessamos que somos testemunhas amedrontadas demais pelas ameaças do mundo. Somos testemunhas acomodadas diante das dificuldades no caminho. Somos testemunhas tímidas demais frente às muitas vozes que se erguem em confronto. Perdoa-nos, Senhor, por submetermos a Tua palavra às conveniências pessoais e por obedecermos às vontades humanas, ao invés de nos curvarmos diante dos Teus preceitos e vivermos a boa nova da ressurreição. Perdoa-nos por usarmos o Teu chamado ao arrependimento em juízo sobre o nosso próximo. A Ti, Senhor, pedimos perdão, pedimos alento. Em nome de Jesus. Amém. Mas o nosso Deus é um Deus da graça, um Deus cheio de misericórdia e bondade. E assim a Sua palavra nos conforta, anuncia o perdão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, na misericórdia do Senhor, todos os pecados estão perdoados. É Páscoa, é vida nova em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Senhor ressuscitado, nós sabemos que Tu estás fazendo novas todas as coisas, mas com muita frequência estamos perplexos e confusos com os Teus caminhos. Duvidamos da Tua bondade e das promessas em Tua palavra. Preenche-nos com fé para crer em tudo o que revelaste para nós sobre Tua graça e Teu amor constantemente. Que possamos cantar com coragem como o salmista. O Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza. Ele se tornou a nossa salvação mediante Jesus Cristo, nosso Salvador vivo. Amém. Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Ouçamos o Santo Evangelho segundo João, no capítulo 20, nos conta. No primeiro dia da semana, na madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Então, também ele viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura e que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Chorava. E enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de fazer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a ele: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito todas estas coisas. Até aqui o Evangelho da salvação. Aleluia.
graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo sejam conosco no ouvir e anunciar de Sua palavra. Amém. Estimada comunidade, gostaria de destacar algumas atitudes na narrativa da ressurreição que o evangelista João faz. Ouvimos que 3 pessoas foram ao túmulo no domingo da ressurreição: Maria Madalena, Simão Pedro e o outro discípulo. Lá encontraram apenas as faixas que envolviam o corpo de Jesus. Pedro apenas constatou que o túmulo estava vazio. O outro discípulo, ao ver o túmulo vazio, creu na ressurreição. Maria Madalena chora. Ela não se conforma. Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. O túmulo vazio aumenta a sua dor. Estas foram as atitudes ao perceber o túmulo vazio. Para que, a seguir, sejam narradas outras 2 reações. Pedro e o outro discípulo voltaram para casa. Maria Madalena permaneceu chorando na entrada do túmulo. O local simbolizava que tudo havia acabado. O túmulo vazio a confrontou com a dor da perda, do luto, com seus próprios vazios. Sua tristeza impediu que ela reconhecesse Jesus, mesmo que ele estivesse falando com ela. Foi somente quando Jesus a chamou pelo nome que Maria reconheceu o Mestre. Disse-lhe Jesus: "Não tente me segurar. Vai e diga aos discípulos que vou para junto do meu Pai, que é Pai deles, o meu Deus, que é Deus deles." Então, ela foi e disse aos discípulos o que tinha acontecido. Esta narrativa pascal mostra que crer sem agir, sem ter atitudes de fé, não produz transformação. Este ano vamos celebrar a Páscoa em nossas casas, mas a nossa fé não pode ser indiferente. Como foi sintetizado em Atos dos Apóstolos, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E foi isso que Maria Madalena fez. Observem que, segundo a narrativa, enquanto Maria sentia-se desamparada, não conseguia reagir, nem mesmo à presença do Jesus ressuscitado. A dor da desesperança diante da morte do Mestre, que havia cuidado de cada pessoa segundo suas necessidades, lhe era pesada demais. Com a crucificação, tudo o que Jesus significava havia sido sepultado. Portanto, no lamento de Maria Madalena não está apenas a dor pela morte de Jesus. Com ele estava crucificado tudo o que ele representava. A comunidade joanina tinha em Jesus o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor. E ainda que o bom pastor desse a vida por suas ovelhas, para Maria, a cruz lhe tirara a própria presença de Deus. Quando Maria então consegue reconhecer Jesus, quando ele tem a atitude de chamá-la pelo nome. Lembra o profeta Isaías: "Chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és minha." Quando Jesus chama Maria pelo nome, ela reconhece
que Ele se importa com ela. E por reconhecer em Jesus o seu mestre, Maria vai, diz aos discípulos o que Jesus lhe enviara fazer. É a partir do reconhecimento da presença e do cuidado de Jesus que Maria encontra forças para reagir. É neste momento que o túmulo vazio torna-se Páscoa para Maria. Jesus indica o caminho para ela. Ele é a presença de Deus dando a Maria condições para perceber que está diante da nova vida que supera a morte. A partir do reconhecimento, ela volta a viver com tudo o que Jesus significava, porém, não mais da mesma forma. Ele avisou que ia subir para junto do Pai, e isso completaria a ressurreição. Mas agora ela sabe que o Pai de Jesus é também seu Pai, e nós sabemos é Pai nosso. Eis porque viver a Páscoa não é permanecer no túmulo, ainda que esteja vazio e tenhamos entendido. Não é tentar segurar Jesus apenas para si mesmo. Viver a Páscoa é anunciar: eu vi o Senhor. É compartilhar a vivência que multiplica o relato. Portanto, com ou sem os presentes pretendidos para esta Páscoa, em nossas casas é perfeitamente possível vivermos a Páscoa, mesmo que sentimos falta da vivência em comunidade. Em nossa realidade, considero especialmente propícia uma afirmação que o pastor Brackmeier faz ao dizer: fé não consiste apenas numa esperança, ela inaugura uma nova realidade no presente. Esta afirmação traz à consciência o risco de não reconhecermos a presença de Deus aqui onde estamos e vivemos. A fé tem sim o poder de alimentar as nossas esperanças, mas ela também nos permite experimentarmos a presença de Deus ao longo de nossa vida. Por isso, celebramos a Páscoa como realidade presente, aqui e agora. E é bom lembrar que a Páscoa não é só hoje. Páscoa para nós é caminho de vida, que sempre de novo nos tira do lamento diante do túmulo para percebermos o encontro com Jesus. E ao nos encontrarmos, Ele nos chama pelo nome e nos envia para produzirmos fruto, para sermos pessoas portadoras de um testemunho, através do qual outras pessoas podem experimentar a Páscoa em suas vidas. Impedidos de celebrar comunitariamente a Páscoa, precisamos de criatividade para encontrar uma forma de viver o vai e diz, como Jesus ordenou a Maria Madalena. Convido vocês a, de forma virtual, ir ao encontro de algumas pessoas e dizer que também, e especialmente neste período, Jesus se apresenta como caminho para superarmos os medos, desesperanças e preocupações que a situação coloca. Quando tudo isso passar, estaremos mais fortes e mais sensibilizados quanto à importância da nossa atuação entre as pessoas, na comunidade, no mundo, do quanto Deus nos sustenta e é fiel. E é nesta confiança que desejo-lhes uma abençoada Páscoa, repleta da alegria
que o cuidado que Deus dispensa a nós concede. Amém. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive está. Prezados irmãos e irmãs, nós estamos impossibilitados de nos encontrarmos na comunidade. E na comunidade nós ofertamos, motivados pela graça de Deus, a sermos solidários com instituições, comunidades e paróquias de nossa igreja no Brasil. Neste nosso culto de Páscoa, nós também queremos realizar a nossa oferta através dos meios eletrônicos. Nós convidamos a todos para acessar o site luteranos.com.br e as ofertas do culto de hoje são destinadas para a Associação Diacônica Luterana. A ADL promove formação juvenil para que esses nossos jovens possam ser protagonistas de suas vidas, utilizando seus dons, suas vidas como instrumentos do agir de Deus em nosso mundo. Por isso fica aqui o convite para acessarmos o site luteranos.com.br e lá encontrarmos a aba para o depósito para a ADL. Que Deus abençoe nossas dádivas e que nossa solidariedade possa, em meio a essa situação que vivemos, demonstrar a sua força. Amém. Convidá-los a orarmos. Senhor nosso Deus, que revela-se misericordiosamente em Teu Filho Jesus Cristo, nós te somos gratos por nos salvares de todos os nossos medos e através da Páscoa de Jesus, de sua ressurreição, nos fazer caminhar e vivermos com confiança os nossos dias, colocando neste mundo sinais de esperança, de paz, através de todo o amor que Tu nos concedeste. Assim como Jesus nos encontra, nos salva e nos redime, nós, como Teus filhos e Tuas filhas, neste momento nos encontramos aqui, em oração, pedindo o Teu consolo e o Teu conselho para aquelas pessoas que estão sofrendo, justamente por causa deste tempo em que vivemos, sofrendo no isolamento de seus lares, sofrendo com o medo da perda, sofrendo pelas situações de desespero com os seus empregos. Assim, ó Senhor Deus, Tu que os chamaste pelo Teu nome e os fizeste serem Teus filhos e Tuas filhas, nós te pedimos que Tu possas fortalecê-los, para que assim possam ser restauradas
a sua esperança e a certeza de estarem contigo todos os dias. Nós, ó Senhor, intercedemos pela fé na ressurreição, para que assim todos nós possamos ficar livres da tentação de crenças que prometem soluções fáceis por caminhos individualistas. Intercedemos, nosso Deus, pela ação da Tua Igreja, para que com gratidão por tudo que fizeste por nós, haja mais disposição para o estudo da Tua Palavra, para que haja mais vontade de celebrar e viver em comunidade, para que haja mais tempo para servir na Tua seara. Nós, ó Senhor, intercedemos especialmente por todas as pessoas que agora estão comprometidas com a solução do coronavírus. Que Tu possas conceder a eles discernimento, coragem para realizar tudo o que necessitam com amor e temor diante do Senhor. Colocamos diante de Ti todos os pedidos e agradecimentos de nossas vidas e em Tuas mãos protetoras Te pedimos, as acolha e as transforma. Tudo mais que queremos pedir e agradecer, colocamos na oração que Jesus nos ensinou. Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos conceda a paz. Amém.